Arquivísticos e documentos digitais. Uma revisão prévia dos princípios arquivísticos se faz necessária para que possamos estabelecer patamares e conceitos sobre o universo que serão alocados nos recursos informáticos. Se a informatização dos arquivos não levar em conta tais especificidades, está fadada, no máximo, a se tornar somente um sistema de gerenciamento eletrônico de informações, e não será capaz de garantir as finalidades probatórias dos documentos de arquivos. O conceito de metadados. Tendo em vista a rápida disseminação das tecnologias de informática, urge uma discussão mais sistemática sobre a natureza de documentos e arquivos digitais. Nesse sentido, é fundamental entender o impacto da informática no universo arquivístico em geral, compreendendo tanto as inovações estruturais que impõem a arquivística, como suas possibilidades de interferência. O metadado é uma das inovações impostas na informática nos arquivos, cumprindo a função de garantir que o documento eletrônico não se transforme apenas em informação eletrônica e mantenha sua fidedignidade, assegurando o valor probatório e legal. O metadado foi um dos elementos destacados no Comitê da Automação do Conselho Internacional dos Arquivos, conforme indica José Rodillet, para que a autora do metadado é dado sobre dado e tratando-se de um importante elemento de autenticidade para documentos eletrônicos, uma vez que descreve como a informação foi registrada. O metadado mapeia a relação administrativa e documentária de um documento eletrônico dentro de um sistema de relacionamento durante o seu ciclo vital, fornecendo parte de contexto e estrutura desse documento, portanto, deve ser preservado. O metadado, portanto, é um registro fidedigno capaz de garantir a autenticidade do documento eletrônico, o qual, nesse caso, confunde-se com a sua informação. Não obstante, o metadado garante que o conteúdo informativo não seja desprovido de dados contextuais de origem arquivística ao ato administrativo que produz, além de garantir a permanência do seu valor probatório. Em termos de documentos, o metadado representa uma grande inovação teórica, não apenas de medidas de documento que passa a ter como independência do seu suporte físico, desde a informação de códigos de autenticidade legais, garantido por ser mais de documento virtual que remete a outros documentos vitais, garantindo-lhes a fidedignidade da autenticidade, como se pode ser depreendido no metadado já nasce com sinais de validação bem definidas, aceitos juridicamente pela sociedade para preservar o valor probatório de demais documentos virtuais. A dimensão legal dos documentos eletrônicos, asseverada pelos metadados, não se pode jamais esquecidos dos processos de informatização arquivística, do contrário, ocorre o risco de constituir enorme base de informações digitais verídicas, porém irremediavelmente carentes de autenticidade e, portanto, com um valor probatório nulo. O metadado que vimos muda radicalmente algumas relações entre os documentos arquivísticos e suas informações e seu suporte. Ele representa o estágio mais avançado de diferentes possibilidades de interferência informatizada dos arquivos. A tabela adiante procura esquematizar as possibilidades de acordo com a diferença das fases do processo arquivístico. A situação 1 refere-se ao início clássico do arquivo, quando todos os passos do processo eram de papel, controlados em papel, recentes ao papel. Os nossos referências principais foram tornar como resultantes de dados de situação em alguns momentos em sua situação de 2 e a 1 e a 2, no universo tradicional de suporte que passou a ser substituído ou ampliado por adoção de novos materiais além do papel. Continua a existir até hoje, ou seja, a partir deste instante, dentre os momentos 1 e 2, se referência do papel do esquema que apareço não deve ser entendida literalmente. Dá para ver aí. A inserção do computador de arquivo surge aos poucos e passa a desempenhar inicialmente o momento 2, atividade ligada à gestão de informação que darão origem aos documentos, e nesse momento princípios arquivísticos que permanecem inabaláveis. Ressalva-se que, por vezes, o cadastro eletrônico pode
erroneamente ser confundido com documentos de arquivo. No entanto, não são. Não são. Todas as atividades contidas e produzidas em papéis exercidas no potencial probatório. A etapa seguinte de informatização do modelo no momento 3 deu-se no controle eletrônico do trâmite, que teria todas as condições para estendido o controle de destinação dos documentos. O gerenciamento de papéis correntes, intermediários e permanentes eliminados deste espectro, a informática não apenas solidifica os valores arquivísticos tradicionais, como também facilita a ampliação de sistemas de arquivos com o controle total do fluxo documental de todas as idades do documento. E, infelizmente, são raros os esquemas nos quais os protocolos eletrônicos têm ultrapassado os limites do arquivo corrente. A partir daí, a informática entra cada vez mais no universo dos arquivos, sempre substituindo por documentos de trâmite ou por trâmite ou controle dos documentos. Sempre há uma versão chancelada em papel com garantia do seu valor probatório. Na verdade, esse tipo de situação não modifica muito o quadro geral dos princípios arquivísticos que continuam válidos. As razões de uma certa confusão estão ligadas não ao entendimento pleno do conceito de documento de arquivo, definido pelas instruções administrativas, das quais é um resultado a não e não pelo conteúdo informativo. O conteúdo informativo tem importância fundamental, porém apenas dentro de um quadro de contexto de produção arquivístico. Em outras palavras, a crítica à veracidade do documento é desprovida de sentido quando não se pode determinar a autenticidade do documento. De um modo geral, em casos de documentos e processos tradicionais de um papel, essa confusão acaba por não ser muito relevante, uma vez que quase não há repetição do conteúdo do documento distinto. O conceito de unicidade é fácil de ser percebido na sua situação. No entanto, com o advento de novos meios de duplicação da informação, com a inclusão de documentos obtidos em tais momentos e arquivos, a destinação entre os contextos de produção e o conteúdo informativo do documento torna-se importante, já que começamos a ocorrer os documentos diferentes com conteúdos de formas similares. Os exemplos mais fortes disso, mesmo antes da disseminação do suporte informatizados, é a fotografia. A fotografia podemos ver inúmeros exemplos acerca da existência de conteúdos informativos idênticos quando descobrimos o contexto da produção. Em um documento arquivístico distinto, cuja organização somente é satisfatória nos arquivos, se há somente se a teoria e os princípios arquivísticos se mantiverem intactos, o advento dos metadados no momento 4 ocorreu de forma para garantir a estabilidade probatória dos documentos digitais de acordo com os princípios arquivísticos. A partir desse momento, estavam criadas as condições para que fosse possível a existência de documentos virtuais em todas as etapas do processo de geração e guarda de registros arquivísticos. A introdução dos metadados equivale à situação vivida pela fotografia dos arquivos. Na realidade, elas representam fonte de potencial de informações, nos quais serão produzidas e geradas em documentos. O metadado em si não é um documento final, pois que ele é uma grande fonte de armazenamento de informação que consiste na alimentação. Os relatórios gerados a partir dos metadados é que constituirão os documentos que podem ser impressos de papel eletrônico, que em ambos os casos possam sofrer migração, microfilmagem, digitalização, etc. Ou passa por suporte de softwares. É necessário ter um controle rígido de migração e da confecção de novas cópias que por vezes apresentam informação em outras deposições de dados, do mesmo modo que a arquivística vai fazendo há décadas. A questão de documentos eletrônicos depende de equipamentos adicionais para a leitura e não novidade para o universo dos arquivos. Há pelo menos 3 quadros de séculos utilizamos momentos que necessitam de equipamentos que permitem o acesso direto de tais como fitas magnéticas e áudios, vídeos, microfilmagens, microfilmes, etc. A grande questão do quadro de documentos eletrônicos reside na identificar o que parte de trâmite, o que é fonte de informação, o que são documentos finais, aqueles aptos a produzir consequências
aqueles gerados na função da sua necessidade administrativa, aqueles que só provarão a realidade da atividade. Sem dúvida, o documento eletrônico é mais suscetível do que ser falsificado, até para facilitar a obtenção de uma falsificação perfeita. No entanto, essa questão também não é nova, restando apenas determinar quais são os meios técnicos para controle de tais documentos. A novidade talvez seja o grande volume de significado desse volume. Documentos de fita de áudio e de vídeo sempre foram a minoria, portanto, sempre puderam ter um trâmite individualizado. Mesmo o processo foi tentado com relação à fotografia, cujos resultados são de eficácia duvidosa. Mesmo assim, tratava-se de parcerias pouco significativas dos arquivos. Não contextualização das fotografias acabavam não por provocar grande perca na organicidade nos arquivos, uma vez que os demais documentos em papel cumpriam essa função. O ônus que referia somente à parceria de imagens era supostamente compensado pelo uso de pesquisas de tais documentos, cujas organizações e modos biblioteconômicos satisfaz grande número de historiadores, dando ilusão que os arquivistas estavam a caminho certo. No entanto, a adoção dos mesmos procedimentos no caso de documentos eletrônicos, principalmente no caso daqueles gerados por metadados, não comportava o tipo de solução proposta para fotografias e outros materiais, ao contrário que se impõe cada vez mais do resgate da obsolescência de princípios arquivísticos. Hoje em dia, grande avanço da informática arquivística deve para olhar para eles como desenvolvimentos especiais, a oposição de papéis ordinários passa a enxergá-los como documentos de arquivo. Para tanto, é necessário, em primeiro lugar, compreender melhor as diferenças existentes entre os documentos eletrônicos e convencionais. E o convencional. Os documentos convencionais e documentos digitais. Os especialistas de documentos eletrônicos implicarão em impactos distintos conforme seja o nível de informatização e, desse modo, a adoção de um trâmite informatizado, com o indicado do número 3 demandará somente do controle maior do ciclo de vida de documentos, que serão nessa situação todos os tipos convencionais, como visitas de arquivamento permanente. Por outro lado, a digitalização de registros permanentes convencionais com a finalidade de eliminação de documentos originais, quando legalmente é permitida, importará a criação de metadados de procedimentos regulares devidamente adaptados de exigências da lei. Ressalva-se que, nos casos de arquivos públicos da Lei 8.559, de 8 de janeiro de 1991, proíbe qualquer tipo de descarte de material permanente. O documento eletrônico, de acordo com o Comitê de Automação do Conselho Internacional de Arquivos, apresenta uma relação de documentos convencionais de alguns aspectos marcantes. O esquema diante da procura de resumir aspectos de tipo como relevantes para o comitê. Todas essas características sumariamente indicadas são fundamentais para o êxito de qualquer intervenção informática de arquivos. A implantação e a modificação do sistema de gestão eletrônica terá sempre como ponto de partida diagnóstico de nível de interferência na informática, levando em consideração as especificidades dos conjuntos arquivísticos quando a proveniência de ordem original do ciclo de vital. Neste sentido, há de se distinguir a gestão eletrônica de documentos de gestão eletrônica de informação. A descrição, por sua vez, só terá êxito em todas essas nuances nos documentos eletrônicos que forem levados em consideração, isto é preciso saber qual é o documento que será descrevendo. Isso aqui eu não sei o que é. A gestão eletrônica de documentos, gestão eletrônica de informação, a gestão de documentos e arquivos não pode ser entendida como sinônimo de gerenciamento de informação de conteúdo de documentos. Como vimos, apenas como conteúdo informativo de documentos eletrônicos é insuficiente para a identificação de dados contextuais e providências arquivísticas. Além do valor do testemunho de atividades de seu titular, o ônus decorre de tal diferença de enfoques que tende a ser o mínimo caso que não há desdobramentos legais para documentos em questão, tais como determinados acervos pessoais ou conjuntos específicos destinados somente à pesquisa de curiosos.
No entanto, o gerenciamento arquivístico dos documentos apresenta valores testemunhais legais. As consequências de uma informatização somente levam em consideração a informação da prim- primária que pode ser desastrosa. De nada adiantaria, por exemplo, do ponto de vista legal, copiar eletronicamente o gerenciamento de todos os dados pontuários dos funcionários a fim de economizar espaço de dados, a fim de economizar espaço de dados a fim de economizar espaço de arquivamento, se o controle de códigos de validação dos documentos originais não for feito. Tampouco seria efetivo simplesmente escanear os tais códigos, pois a ausência de metadados reconhecidos por lei nas cópias digitais não termina em nenhum valor legal. As soluções informáticas escolhidas devem sempre estar de acordo com a arquivística do conjunto de documentos do qual dará sua intervenção, ao frisar mais uma vez que os dados do contexto da produção têm como a sua discussão sobre os valores probatórios dos conjuntos documentais não podem ser jamais relegados a segundo plano. Por exemplo, em um arquivo corrente, a informática pode ajudar na criação de protocolo eletrônico para racionalize o fluxo documental e ajude a ter um maior controle sobre o trâmite. Isso permitirá saber a exatidão onde se encontra cada documento, que poderá ser dirigido de tal como convencional. Entretanto, é preciso lembrar que os atos de administrativos exarados os documentos produzem consequências justamente por essas características. Devem ser preservados como prova tais como ações administrativas, assim a automação de controle de trâmite deve ser estendida para controle de ciclo vital, possibilitando a plena recuperação de documentos arquivados. Por outro lado, o extremo do ciclo da vida de documentos arquivísticos podem ter uma gestão eletrônica dos documentos auxiliados em atividades de consulta de registros permanentes. Nesse caso, a ação da informática pode se dar, por exemplo, através de instrumentos de pesquisa informatizados ou pela disponibilidade de cópias digitais de documentos, contribuindo também para a preservação física do acervo. Vale ressalva-se que nesse último caso o acesso terá franqueado uma cópia eletrônica do documento, isto é, a informação contida no documento e ao documento propriamente dito, por extensão, sua autenticidade e seu valor probatório estarão sujeitos a questionamentos as medidas técnicas preconizadas por lei e não tenham sido adotadas. A necessidade de preservar, além da informação da autenticidade documental, obrigará a adoção de códigos de legitimação eletrônica que sejam duradouras. Há ainda a obrigação de que os sistemas estejam planejados para realizar atualizações sistemáticas de modo de evitar o comprometimento do valor probatório dos documentos por conta de obsolescência tecnológica. O descarte por essa questão pode levar à situação de perda total da informação. A gestão eletrônica de informações difere da gestão arquivística de documentos, na medida que o seu foco de preocupação está na informação contida nos documentos e os documentos contextualizados aptos a produzir as consequências de provas administrativos, como vimos anteriormente. O significado arquivístico do documento, que pode por muitas vezes ser distintos daqueles que parecem ser mais evidente pela análise do conteúdo. Qualquer tipo de gestão que leve em conta apenas a informação compromete seriamente o próprio conceito de documento de arquivo, que engloba tanto os registros produzidos como os documentos acumulados, como a ampla disseminação. A da informática permitindo infinitas reciclagens da mesma informação em contextos totalmente distintos de situação que se agrava, sendo mais difícil identificar pistas sobre o contexto da produção do documento sem os dados acerca de sua geração. Muitas vezes tenta-se buscar, tanto para procedimentos eletrônicos, a classificação para a descrição de documentos de inserção, contidos de documentos imensos de bancos de dados,
alimentados pela ilusão de quase ser cientistas, que nessa classificação lascou.